Eu sei que isso já aconteceu com você. Talvez não ontem, talvez não de um jeito que tenha deixado cicatrizes visíveis na pele, mas tenho certeza de que em algum lugar, em algum momento, você sentiu aquela pressão no peito, o calor subindo devagar atrás dos olhos, o coração acelerado com palavras que nunca chegaram a ser ditas. Você estava no meio de alguma coisa, uma discussão, um momento, ou talvez apenas uma daquelas situações sociais silenciosas em que alguém diz algo sutil, cortante, humilhante, e por um segundo, seu corpo inteiro se acendeu com a verdade. Você sabia exatamente o que queria dizer, sabia como encerrar aquilo, como se defender, como liberar tudo o que havia trancado dentro de si. Mas então, você parou, hesitou. Porque lá no fundo, uma voz que você não escolheu sussurrou: se você explodir, será o problema. Se você levantar a voz, vão te chamar de louca. Se você mostrar raiva, ninguém verá a verdade, só o caos. Então, você não gritou. Você não chorou. Você não falou. Ajustou o tom. Suavizou as palavras. Sorriu como se não tivesse doído. Manteve a calma, porque ser calma era o único jeito de ser levada a sério. E talvez mais tarde, você chorou no banheiro, se xingou no espelho, ou ficou acordada à noite repassando tudo na cabeça, pensando em todas as coisas melhores que poderia ter dito. Mas o momento passou, e a raiva você engoliu, como sempre faz. Disse a si mesma que não valia a pena. Disse que estava sendo madura, elegante, equilibrada. Mas uma parte de você ainda se pergunta o que teria acontecido se tivesse deixado sair, se não tivesse desempenhado o papel da mulher razoável. Se não tivesse sido a boa menina. E eu preciso que você ouça isso. Você não estava errada por sentir o que sentiu. Você não foi dramática, não foi sensível demais. Você apenas aprendeu que a raiva é perigosa, especialmente a sua, porque quando uma mulher sente raiva, o mundo não pergunta o que aconteceu com ela. O mundo pergunta o que há de errado com ela. Então, você aprendeu a guardar, a embrulhar sua dor em gentileza, a proteger os outros do seu fogo, mesmo quando foram eles que o acenderam. Isso não é fraqueza. Isso não é você falhando em se defender. Isso é condicionamento. Isso é sobrevivência. Isso é o que acontece quando você cresce num mundo que te diz, repetidamente: seja agradável, seja boazinha, fique quieta. Mas o silêncio não é paz. E o sorriso não é cura. E a raiva que você enterrou nunca foi embora. Ela espera, ainda queime, sob a superfície. Ainda é sua. E a pergunta que te trouxe até aqui hoje, aquela que eu sei que você já se fez, naqueles momentos silenciosos e dolorosos, sozinha, é simples. O que aconteceria se eu parasse de ser boazinha e finalmente me deixasse ser real? E talvez a parte mais dolorosa disso tudo seja que não começou com alguma traição dramática. Não foi preciso um trauma ou uma violência para ensinar você a se calar. Começou de maneira pequena, quase invisível, momentos minúsculos, frases simples, olhares, expectativas. Você não nasceu com medo da sua voz. Você foi treinada para duvidar dela. Tudo começou quando você ainda era criança. Provavelmente, nem se lembra da primeira vez que aconteceu. Talvez você estivesse apenas sendo barulhenta, animada, apaixonada, e alguém mandou você se acalmar. Talvez estivesse chateada tentando explicar, mas suas lágrimas foram chamadas de birra. Ou talvez estivesse com raiva de algo real, algo injusto, e ninguém perguntou por quê. Apenas mandaram você parar de ser difícil, sorrir, ser boazinha, deixar pra lá. E você deixou, porque queria ser boa, queria ser amada. E em algum lugar profundo, sem nem perceber, começou a acreditar que a aprovação vinha com um preço, que o amor se ganhava encolhendo, que a aceitação só era dada às meninas que não ocupavam espaço demais. Você não deixou de sentir raiva, apenas parou de mostrar. E a cada vez que silenciava sua verdade, essa raiva ia para outro lugar. Não desapareceu, afundou, dobrou-se para dentro, tornou-se ressentimento silencioso, tornou-se vergonha,
Tornou-se a voz na sua cabeça dizendo: não exagera, não piore as coisas, não seja essa garota. Você foi elogiada por ser bem comportada, por não retrucar, por deixar passar. E talvez na época esse elogio tenha parecido bom, talvez ainda pareça. Mas agora você está aqui, exausta, esgotada, se sentindo longe de quem realmente é. A verdade é, você não perdeu sua voz. Ela foi lentamente treinada para desaparecer. Você se tornou adaptável, agradável, acomodatícia. Aprendeu a sentir o clima do ambiente e se ajustar. Evitou conflitos não porque fosse fraca, mas porque foi ensinada a acreditar que a harmonia importa mais do que a honestidade. Que ser gentil é mais importante do que ser autêntica. E o custo disso tudo é sutil, mas devastador. Porque você não se desconectou apenas da sua raiva. Você se desconectou dos seus instintos, do seu poder, dos seus limites. Parou de confiar na parte de você que sabe quando algo está errado. E agora, talvez, nem consiga mais distinguir a diferença entre desconforto e perigo. Entre ser boazinha e estar entorpecida. É aí que tudo começa. Não com maldade, mas com uma menina aprendendo que o silêncio é mais seguro do que a verdade. O que acontece com a raiva que nunca tem permissão para ser expressa? O que acontece quando você morde a língua tantas vezes que isso vira instinto? Quando suaviza as coisas tantas vezes que esquece o que realmente queria dizer? Ela não desaparece. Ela se transforma. E para muitas mulheres, ela se transforma em algo muito mais difícil de nomear: ansiedade. Não do tipo que vira manchete, não ataques de pânico ou colapsos barulhentos, embora isso possa vir depois. Não, começa de forma mais sutil. Aparece como tensão no corpo, como pensamentos que não param, uma mente acelerada, sempre escaneando o ambiente, buscando o próximo perigo. É aquela voz que não se cala, a que questiona tudo o que você disse, tudo o que fez, tudo o que sentiu. Você reprisa conversas na cabeça, analisa seu tom. Se pergunta se devia ter dito menos, ou mais, ou nada. Essa ansiedade não é aleatória. É o que acontece quando o corpo foi treinado para suprimir suas reações mais honestas. Quando seu instinto natural de se impor, de se proteger, é interrompido repetidamente. Seu sistema nervoso não relaxa, ele se adapta, fica em alerta constante, porque se você não pode lutar, a única opção é antecipar, controlar, agradar. E essa performance, esse ajuste infinito de si mesma para não incomodar ninguém, cobra um preço. Você fica exausta, mas não consegue descansar. Fica ressentida, mas não consegue expressar. Carrega o peso de emoções que nunca tiveram para onde ir. E elas se acumulam, no peito, no estômago, nos nós das costas, no maxilar travado que você carrega durante a noite. Você parece calma, equilibrada, funcional. Talvez até se orgulhe disso, mas por dentro há um grito sufocado há anos. E o mais difícil, você começa a acreditar que isso é só quem você é, que você é a ansiosa, a exagerada, a emocional. Acredita que seu sistema está quebrado, que suas emoções são defeituosas. Mas, e se isso não for um defeito? E se isso for exatamente o que acontece com alguém que foi ensinada a abafar sua verdade tão completamente, por tanto tempo, que o corpo começou a falar o que a voz nunca pôde? Você sorri em reuniões, enquanto por dentro tudo se retorce. Você balança a cabeça em conversas com as quais não concorda. Engole seus sentimentos junto com o café da manhã e os carrega como tijolos ao longo do dia. Você se torna aquela em quem todos podem contar, a responsável, a tranquila, a amiga que sempre entende, mas ninguém vê o que acontece quando a porta se fecha, o silêncio que grita, os colapsos que surgem do nada, a dormência que se instala quando você foi forte por tempo demais. Você não está instável, você está não expressa. Você está cheia de emoções que nunca tiveram permissão para existir, e por isso encontram outras formas de sair, como tensão, como exaustão, como apagamento, como aquela ansiedade esmagadora que te faz duvidar da própria realidade.
Mesmo quando algo lá no fundo grita que você tem todo o direito de estar com raiva, todo o direito de estar cansada, todo o direito de querer mais. Isto não é apenas ansiedade, é raiva transformada em algo mais aceitável, mais feminino, mais silencioso. Mas só porque é silenciosa, não significa que não esteja gritando. E se isso não for só ansiedade, se for algo mais profundo, mais antigo, mais furioso, então por que é tão difícil dizer, estou com raiva, sem imediatamente sentir culpa, sem pedir desculpas logo em seguida? A psicóloga Harriet Lerner passou anos explorando essa questão. No seu livro revolucionário The Dance of Anger, ela nomeou o que tantas mulheres sentem, mas não conseguem expressar. Nós não aprendemos a usar a raiva, aprendemos a temê-la, não só nos outros, em nós mesmas. Ela percebeu algo essencial, algo escondido à vista de todos. Quando um homem expressa raiva, é visto como poderoso, assertivo, decidido. Mas quando uma mulher expressa a mesma emoção, ela é chamada de dramática, histérica, exagerada, difícil. Então, internalizamos essa mensagem. Começamos a acreditar que a nossa raiva não é apenas perigosa, é embaraçosa. E com o tempo, paramos de reconhecê-la pelo que ela é. Damos outros nomes: estresse, fadiga, ansiedade, sobrecarga. Lerner chamou isso de dança, porque não enfrentamos nossa raiva. Ficamos orbitando ao redor dela, enterramos, redirecionamos, sorrimos por cima, descontamos em lugares onde ela não pertence e ficamos em silêncio onde ela implora para ser dita. Vira um ciclo. Raiva, culpa, vergonha, raiva. Mas a tragédia real não é só que a raiva permaneça não dita, é que ela se volta para dentro, transforma-se em autoculpa, em perfeccionismo, na necessidade constante de provar que não somos o problema. A gente se esforça demais, explica demais, acomoda demais, e por baixo de tudo isso, existe uma verdade que fomos ensinadas a esconder. Nós estamos furiosas, e não sabemos como lidar com isso, sem perder tudo o que fomos ensinadas a ser. Harriet Lerner não via a raiva como inimiga. Ela a via como uma bússola, um guia interno poderoso, apontando para aquilo que não está funcionando, para o que está sendo ultrapassado, para o que precisa mudar. Mas essa bússola só funciona se aprendermos a confiar nela, se pararmos de dançar ao redor dela, se finalmente, depois de uma vida inteira de silêncios ensaiados, decidirmos escutar. E quando você entende que a raiva não é o problema, que foi o medo dela que moldou todo o seu mundo emocional, começa a enxergar a performance pelo que ela realmente é. Você começa a sentir a tensão por trás do próprio sorriso. Sae percebe que essa máscara que veste, aquela chamada pacífica, aquela chamada boazinha, aquela chamada fácil de conviver, não é quem você é quem você se tornou para sobreviver. Existe um tipo de mulher que o mundo adora. Ela é calma, composta, agradável, ouve mais do que fala, perdoa rápido, evita conflitos, mesmo quando não foi ela quem os causou. Ela é a pacificadora, o alicerce emocional, aquela que nunca piora nada. As pessoas a admiram, a elogiam, chamam de madura, de elegante. Mas o que ninguém vê, o que ela mal consegue admitir para si mesma, é a tempestade que acontece sob sua pele, porque ninguém a ensinou o que fazer com a raiva, exceto escondê-la. Então, ela aprendeu a encenar paz. Aprendeu a permanecer suave quando queria gritar. Aprendeu a dizer sim com a cabeça quando queria dizer não com o peito. E, com o tempo, desconectou-se completamente da parte de si que sente com força. Não porque tenha parado de sentir, mas porque era mais seguro não demonstrar. Ela diz, está tudo bem no automático. Ela diz, não é nada demais, mesmo quando é. Ela pede desculpas antes de falar, mesmo quando foi ela quem se feriu. E aos poucos, ela se torna irreconhecível para os outros e para si mesma. A performance vira a identidade, a mulher boazinha, a forte, a que está sempre bem.
E a ironia? Ela nunca esteve tão longe de estar bem. Existe um tipo de solidão que vive nesse papel, uma dor específica de ser admirada por uma versão sua que não é real. As pessoas te dizem o quanto você é confiável, o quanto é equilibrada, o quanto é generosa, mas ninguém vê o colapso que acontece quando você está sozinha, as noites sem sono, o peito apertado, a sensação de estar sufocando na própria gentileza, o tremor no corpo quando finalmente você se permite chorar, porque está segurando há semanas. Você virou especialista em lidar com as emoções dos outros, mas as suas já nem parecem suas. Passou tanto tempo tentando não ser um peso, que já não sabe o que é ser honesta. Dizer, isso doeu. Dizer, estou com raiva. Dizer, preciso de algo agora. E não tenho vergonha disso, porque em algum momento você confundiu ser fácil de amar com ser silenciosa. E essa é a tragédia silenciosa de tudo isso, que a mulher que se esforçou tanto para manter todos confortáveis acabou desaparecendo no processo, que o preço por ser agradável foi a autenticidade, que o custo por manter a paz foi ela mesma. E talvez a parte mais perturbadora disso tudo é que ela nem sabe quando a performance começou, porque, para muitas mulheres, esse papel não começa na vida adulta, começa na infância, muito antes de entendermos o que está sendo exigido de nós, antes de termos palavras para vergonha ou silêncio, antes de compreendermos o que estamos abrindo mão, aprendemos a nos encolher em troca de algo que se parece com segurança. A psicóloga Carol Gilligan passou décadas estudando essa transição, o momento exato em que meninas começam a abandonar sua voz interior. O que ela descobriu é de partir o coração, mas não surpreende que por volta da adolescência as meninas começam a trocar a verdade pela conexão. Elas começam a mentir, não de forma dramática, não por maldade, mas de forma sutil, rotineira. Mentem com acenos de cabeça, com silêncios, com risadas em piadas que nem são engraçadas. Mentem para os outros. E com o tempo, mentem para si mesmas. Porque aprendem rápido. Neste mundo, ser querida é uma questão de sobrevivência. E nada ameaça mais essa aceitação do que a honestidade. Gilligan mostrou que as meninas aprendem que sua raiva, suas opiniões, seu desconforto, tudo isso é arriscado. Que para manter os relacionamentos intactos, precisam amenizar, suavizar, sorrir. E então elas começam a filtrar cada emoção por uma única, assombrosa pergunta: isso vai fazer alguém se afastar de mim? Essa pergunta se torna um filtro constante. Vou parecer intensa demais? Será que ainda vão me amar se eu disser isso em voz alta? Vou ser vista como carente demais, raivosa demais? E aos poucos, elas deixam de se perguntar o que sentem e passam a se perguntar o que vai fazê-las pertencer. A voz dentro delas, aquela que antes era forte e instintiva, vai ficando mais fraca, até virar apenas um eco, distante, embaçado, desconhecido. Esse é o custo de escolher a conexão no lugar da verdade. Sim, você talvez continue incluída, mas a que custo? Porque não existe intimidade sem honestidade. E se você construiu sua vida inteira com base em ser querida, ao invés de ser conhecida, então ninguém, nem você, sabe realmente quem você é. E quando você passa anos silenciando sua verdade para ser aceita, algo estranho começa a acontecer. Você não apenas esconde as emoções, você perde o acesso a elas. Já não sabe mais a diferença entre o que sente e o que deveria sentir. Você sorri sob comando, diz o que se espera, torna-se uma versão polida de si mesma, educada, controlada, agradável, mas debaixo desse polimento, algo mais vive. Carl Jung chamou isso de a sombra, o lado oculto e não reconhecido do eu. As partes que fomos ensinadas a rejeitar, abandonar ou temer. E para mulheres, especialmente as criadas para serem boas, essa sombra é muitas vezes composta de tudo aquilo que nos disseram que não podíamos ser. Raivosas, assertivas, exigentes, sem pedir desculpas. Essas partes não são defeitos,
São pedaços de você que foram rotulados como não amáveis e, por isso, foram enterrados. Mas Jung advertia: a sombra não desaparece só porque a negamos. Ela espera, em silêncio, no inconsciente. Nas partes do corpo que carregam uma tensão que você não consegue explicar. No lampejo de raiva que surge de repente e some antes que você entenda. No ressentimento que você não consegue soltar, mesmo quando está tentando ser compreensiva. No colapso que parece vir do nada, exceto que ele não veio do nada. Veio de anos de está tudo bem. A mulher que nunca aprendeu a expressar raiva vai acabar expressando de qualquer jeito. Não com palavras, mas com doenças, com exaustão, com depressão. Com a erosão lenta da sua alegria. Porque emoção que não pode se mover sempre encontra outra forma de sair. E quando ela sai, nem sempre parece fúria. Às vezes, parece esgotamento, parece dormência, parece aquela perda lenta e silenciosa da paixão, da vitalidade. Você pensa que está quebrada, mas não está. Você está apenas cheia de verdades não ditas que o seu corpo não consegue mais carregar sozinho. E aqui está a parte que quase todo mundo ignora. A sombra não é sua inimiga. Ela não está tentando arruinar sua vida. Ela está tentando te trazer de volta para você mesma. A raiva, o fogo, essas partes de você que você trancou, elas não são perigosas. Elas são poderosas. Elas são seus limites, seus instintos, sua voz. Elas nunca foram feitas para serem destruídas. Quando a boa menina finalmente quebra, não é um colapso, é um despertar. A sombra não apenas espera, ela se acumula, como uma biblioteca de todos os momentos em que você ficou em silêncio. Aquela monstra dentro de você não está aqui para queimar tudo ao seu redor. Ela está aqui para queimar tudo o que é falso, tudo que é uma performance, tudo que te manteve pequena, obediente, silenciosa. Ela não está aqui para destruir você. Está aqui para destruir a versão de você que foi construída para ser aceita às custas da sua verdade. E quando você para de fugir dela, quando olha nos olhos dessa sombra, você percebe que ela nunca foi um monstro. Ela é você. A versão de você que nunca teve permissão para existir, até agora. Mas a sombra não fica quieta para sempre. Chega um ponto em que o custo de fingir se torna insuportável, e a mulher que passou a vida inteira evitando conflito, administrando o conforto de todo mundo, mantendo sua voz pequenina para se sentir segura, ela começa a escorregar, não porque quer, mas porque a máscara já não serve mais, e começa de forma sutil. Ela para de responder mensagens que a drenam. Cancela compromissos que costumava forçar. Não está mais disposta a dizer sim só para evitar o constrangimento do não. E então, um dia, talvez numa reunião, talvez num jantar, talvez num momento aparentemente comum, ela explode. Ou se cala, de um jeito que deixa o ambiente gelado. Para os outros parece um surto. Algo repentino, irracional, fora do personagem. Mas isso só acontece porque ninguém percebeu os anos de pequenas traições contra si mesma que ela cometeu para manter a ilusão viva. Ela não estava bem. Ela estava fingindo. Ela não estava calma. Ela estava suprimindo. E agora, seu sistema não consegue mais acompanhar o teatro. Então ela quebra o padrão. Para de explicar. Se afasta da amizade onde sempre teve que se diminuir. Termina o relacionamento que parecia perfeito nas fotos, mas a deixava vazia por dentro. Estabelece limites onde antes havia apenas silêncio, e de repente, ela mudou. Mas ela não mudou. Ela apenas parou de representar. Esse momento, por mais bagunçado que pareça, não é um colapso, é um renascimento. É o momento em que o eu real, aquele enterrado sob décadas de agradar os outros e trabalho emocional invisível, finalmente rasga o solo e vem à tona. E não, ela não é polida, ela não é graciosa, ela não é fácil de lidar, mas ela é real. E pela primeira vez em anos, isso é suficiente. E depois que a máscara racha, depois da confusão, depois do silêncio,
Depois que as pessoas ao seu redor começam a dizer: "O que está acontecendo com ela?", algo inesperado acontece. Vem um momento, pequeno, silencioso, mas poderoso. Você sente um lampejo de algo que não sentia há anos. Clareza. Ela não vem com leveza. Não chega como paz. Chega com luto, com arrependimento. Com uma desorientação estranha, à medida que você percebe há quanto tempo esteve longe de si mesma. Mas sob todos esses escombros, debaixo da raiva, do medo, do cansaço, há algo sólido, algo real, algo que sabe exatamente onde você está e onde você foi violada de novo e de novo. Esse algo é a sua raiva, porque talvez a raiva nunca tenha sido o inimigo. Talvez ela não fosse um defeito da sua personalidade, nem uma mancha na sua feminilidade. Talvez ela fosse a parte mais honesta de você o tempo todo, a bússola, o sinal, a voz que permaneceu viva dentro de você, mesmo quando todo o resto se calou. A raiva aparece quando seus limites foram cruzados, quando seu valor foi ignorado, quando suas necessidades foram deixadas de lado pela 100ª vez e você ficou sem meios de justificar isso de novo. Ela não está ali para destruir, ela está ali para revelar. Mas nós nunca fomos ensinadas a enxergar a raiva como sabedoria. Fomos ensinadas a tratá-la como fogo, perigoso, imprevisível, vergonhoso, algo que incomoda os outros, algo que deve ser apagado, antes que queime alguém. Mas nem todo fogo é destruição. Alguns fogos são sagrados. Existe um tipo de raiva que não quer vingança. Ela quer ressurreição. Ela quer verdade. Ela quer liberdade. Ela quer parar de fingir. E quando você escuta com atenção, de verdade, você percebe que a sua raiva não é prova de que você está quebrada. Ela é prova de que você ainda está viva. Ela mostra que lá dentro de você, apesar de tudo o que foi ensinado, ainda existe uma parte que se recusa a aceitar desrespeito. Uma parte que diz: "Eu mereço mais do que isso." Uma parte que sabe: "Isso não está certo. Isso não é amor. Isso não é paz." Essa voz, a que finalmente sobe, depois de anos de silêncio, ela não é barulhenta demais. Ela não é perigosa. Ela é sua, e ela pertence a você. E talvez ela seja a única coisa capaz de te trazer de volta para si mesma, porque cura não é se tornar mais suave, mais quieta, mais fácil de lidar. Às vezes, cura parece fogo. Parece finalmente permanecer dentro do seu próprio calor. Parece permitir que o desconforto da verdade queime a performance do "tá tudo bem." E quando você para de tentar domar essa raiva, quando para de chamá-la de exagerada, de intensa demais, e começa a perguntar: o que ela está tentando proteger? Você enxerga ela pelo que realmente é: um limite, um aviso, um guia. Sua raiva não é algo a ser eliminado. Ela é o que está tentando te trazer de volta para casa. E então, vem uma mudança. Ela não é barulhenta, não vem com fogos de artifício, nem aplausos. É silenciosa, quase imperceptível para o mundo lá fora. Mas por dentro, ela muda tudo. Porque um dia você percebe que não está mais interpretando, não está mais filtrando cada palavra pelo medo, não está mais se encolhendo para ser mais fácil de amar. Você começa a falar, não para provocar, nem para se defender, mas porque sua voz finalmente é sua. Você para de se explicar demais. Diz não, sem culpa. Diz sim, só quando realmente quer. Você não ensaia seus limites, você os vive. Você não está mais tentando ser amada. Está tentando ser honesta. E aquilo que um dia chamaram de raiva, você agora reconhece como clareza. Aquela firmeza na sua voz não é ameaça, é direção. Aquela tensão no seu corpo não é disfunção, é sabedoria. Aquela recusa em carregar o conforto dos outros enquanto abandona o seu não é egoísmo, é sagrado. Você não está mais correndo atrás da ilusão de ser boazinha. Você superou isso, porque o boa nunca foi sobre você. Foi sobre controle. E agora, você terminou com isso. Agora você não está tentando consertar a sua raiva. Você está aprendendo a escutá-la, a acolhê-la,
a confiar nela, a se mover pelo mundo sem pedir desculpas pelo que sente. Você não explode, você não reprime, você integra, e é aí que a sua força vive, não em ser agradável, mas em ser inteira. Você não está aqui para ser palatável, você está aqui para ser real, e agora você é. Se algo neste vídeo te pareceu familiar, se ecoou algo que você já viveu, não guarde só para você. Deixe um comentário. Compartilhe aquele momento em que você ficou em silêncio, quando na verdade queria gritar. A sua história pode ser o espelho que alguém precisa, e se isso te tocou, te ajudou, ou simplesmente fez você se sentir vista, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ajude a tirar mais vozes do silêncio.